E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Polícia Federal investigar o vazamento de conversas do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele foi transferido hoje para um presídio federal em Brasília, a pedido da própria PF. Vamos até Brasília falar com a repórter Gabriela Milanese, que traz todos os detalhes para a gente. Oi, Gabriela, boa tarde. Quais os motivos para a ida do banqueiro, não é mesmo, para uma penitenciária federal aí em Brasília? Uma ótima noite para você, Gabriela. Oi, Daísa. Boa noite para você, para quem nos acompanha também. Olha, hoje a gente tem muita coisa para falar envolvendo caso do Banco Master e transferência de Daniel Vorcaro. Ele foi transferido de São Paulo para Brasília hoje por correr um certo risco aí de ele conversar com outros presos. Mas a gente já fala sobre isso. Antes, vamos falar então sobre esse pedido do ministro André Mendonça, que agora é o relator do caso do Banco Master, para que a Polícia Federal investigue os supostos vazamentos aí de conversas de Daniel Vorcaro. Muitos jornalistas tiveram acesso a conversas dele, que ele cita ali em conversas com a namorada. Um possível encontro com o ministro Alexandre de Moraes, do interior de São Paulo. Também fala que Ciro Nogueira, senador, é um amigo dele de muito tempo, um amigo de longa data. E também cita, esses são só alguns exemplos que eu estou dando, né? Mas também cita algumas pessoas ligadas ao Banco Central, inclusive concursados, que já foram afastados. A questão é que vieram à tona mensagens muito íntimas de Daniel Vorcaro com a namorada, mensagens inclusive impublicáveis. E por isso a defesa de Daniel Vorcaro pediu para o STF, para o ministro André Mendonça, para investigar dessas mensagens, principalmente as mensagens íntimas entre ele e a então namorada Marta Greff. Esse pedido foi feito e a defesa diz que esses vazamentos aconteceram depois que os documentos foram enviados à CPMI do INSS. A gente lembra que o caso do Banco Master está sendo investigado pela Polícia Federal. Mas, recentemente, o ministro André Mendonça autorizou, então, que a CPMI do INSS tivesse acesso ao sigilo telefônico de Daniel Vorcaro. Eles receberam esse documento e os advogados de Vorcaro dizem o seguinte: olha, depois que esses documentos foram enviados à CPMI do INSS, eles foram vazados. Então, pediram para que André Mendonça investigasse isso e o ministro mandou a PF investigar o vazamento de dados, atendendo o pedido da defesa de banqueiro, que questionou então esses vazamentos depois da entrega do material à comissão. Mendonça ainda reforçou preservação no sigilo das fontes de jornalistas. Os advogados de Vorcaro alegaram então essa questão da CPMI e do INSS que está acontecendo entre parlamentares, né, uma CPI mista, então, deputados e senadores no Congresso Nacional. Nessa decisão, Mendonça diz o seguinte, que a autoridade que recebeu a informação de acesso restrito tem a responsabilidade de manutenção pelo sigilo, seja a autoridade policial ou, nesse caso, as autoridades da CPMI e do INSS que estão investigando esse caso. Falando ainda sobre esses vazamentos, quem também se manifestou foi o ministro Alexandre de Moraes. Como eu disse, ele foi citado em uma conversa com a namorada do banqueiro. Daniel Vorcaro dizia ali na conversa que queria se encontrar com Alexandre de Moraes e ela perguntou se ele estaria em São Paulo. E ele falou que sim, no interior de São Paulo. A questão é que também vieram à tona algumas mensagens que supostamente estariam no bloco de notas, mas que Alexandre de Moraes teria respondido para Vorcaro em mensagens de visualização única. O que é isso? São mensagens que ele pode ver só uma vez e depois elas somem, a gente não tem mais acesso. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes se manifestou em uma nota dizendo o seguinte, que no conteúdo extraído do celular de Vorcaro, pelos investigadores, os prints das mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas às pastas de outras pessoas na lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. E segue dizendo o seguinte, a mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints.
Ou seja, fica demonstrado que as mensagens ou os prints estão vinculados a outros contatos telefônicos no computador de Vorcaro e jamais ao ministro Alexandre de Moraes, é o que diz a nota, que termina dizendo o seguinte: os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota. Então, eles não falariam aqui para quem era, né, nessa nota, em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa, é o que diz essa nota. Quem também se manifestou diante desses vazamentos todos foi a Polícia Federal, que até então estava resguardando esse material. A PF diz o seguinte, que não editou conversas e também emitiu uma nota que eu vou resumir aqui para vocês. A Polícia Federal reafirma que atua em todas as investigações, seguindo rigorosos padrões de segurança no tratamento das informações. Diz ainda que nenhum relatório, informação de polícia judiciária ou representação apresentada pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero conteve dados que não fossem relevantes para a investigação. Não foram incluídas, portanto, e esse ponto é importante de a gente citar, que, de acordo com a Polícia Federal, não foram incluídas informações relacionadas à intimidade ou à vida privada dos investigados. E aí que entra o que eu comecei falando, as mensagens íntimas e impublicáveis entre Vorcaro e a então namorada Marta Greff. Diz ainda a nota da PF, não compete à Polícia Federal editar conversas, selecionar ou manipular dados extraídos de equipamentos apreendidos, sob pena, inclusive, de violação ao direito contraditório e à ampla defesa constitucionalmente assegurados. Então, em resumo, sobre a questão dos vazamentos, é isso. Essas conversas realmente vazaram, como eu disse, são conversas bem íntimas entre Vorcaro e a namorada. Alexandre de Moraes, então, diz que essas conversas não pertencem a ele, que estavam sendo vinculadas a outras pessoas. E a Polícia Federal diz que o que eles usaram ali na investigação foram apenas coisas que eram necessárias para a investigação, que eles não ficaram atentos às mensagens íntimas entre Vorcaro e a namorada. E a defesa de Vorcaro diz que quem vazou essas informações foi a CPMI ou parlamentares ligados, pessoas ligadas à CPMI do INSS. Bom, dito isso, falamos da questão do vazamento, agora a gente vai falar da transferência de Daniel Vorcaro, que saiu de um presídio no interior de São Paulo, que é conhecido agora como a substituição de Tremembé, dá pra gente falar assim, que é o novo presídio dos famosos, e foi trazido aqui para Brasília, em um presídio federal de alta segurança, onde está inclusive o 01, o líder do PCC, Marcola, está aqui no presídio federal em Brasília. Além disso, outros integrantes da cúpula do PCC. Por que ele foi trazido para cá? Diante de especulações de uma possível delação ou contato com outros presos, esse era um dos motivos, pode ser um dos motivos dessa transferência, mas também tem a questão que é o que a defesa alegou para pedir aí essa transferência da integridade física. A gente lembra que durante essa semana o sicário, né, uma pessoa ligada a Daniel Vorcaro, que seria conhecido ali como um faz-tudo de Daniel Vorcaro, ele tentou atentar contra a própria vida dentro de um presídio. Então, na verdade, dentro de uma custódia da Polícia Federal, de uma cela, não dá pra gente dizer que era um presídio, né? Mas de uma cela da Polícia Federal. Então, a defesa teme aí pela integridade física de Daniel Vorcaro, que ele pudesse se envolver em alguma briga, por exemplo, dentro do presídio em São Paulo, e pediu a transferência dele para Brasília, que foi aceita. Agora, falando de transferência, isso foi realmente algo cinematográfico hoje, essa transferência de Daniel Vorcaro de São Paulo aqui para Brasília. Ele saiu no início da tarde desse presídio no interior de São Paulo, foi até o aeroporto em São José dos Campos. De lá, ele entrou no avião da Polícia Federal, estava algemado. Vieram aqui para Brasília, chegaram, a gente está mostrando as imagens aí, vocês vão ver. Chegaram aqui em Brasília, em seguida ele passou pelo IML,
na Polícia Civil aqui em Brasília, que é quem auxilia em trâmites como, por exemplo, o exame de corpo de delito. Ficaram ali por cerca de meia hora, depois seguiram então para o Presídio Federal. A gente tem imagens que mostram Daniel Vorcaro chegando, algemado, com uma camiseta branca, uma calça de cor bege, puxada para o caqui e chinelo de dedos, né? Ele estava ainda com a roupa utilizada nos presídios de São Paulo. O que muda de agora em diante? Esse presídio, essa penitenciária que Daniel Vorcaro vem aqui para Brasília, já está, aliás, é considerada de segurança máxima e destinada a detentos de alta periculosidade. Agora, ele passa por um período de adaptação de cerca de 20 dias e depois vai ser transferido para uma cela individual de 6 metros quadrados. Nessa cela individual, não corre o risco de Vorcaro conversar com outros presos, porque os agentes da Polícia Penal Federal estão ali sempre, né, próximos dele, ele não pode fazer nada sem o auxílio desses agentes. Então, ele ficará, aliás, nessa cela sozinho após 20 dias de adaptação. Para que serve esses 20 dias de adaptação? Um dos pontos é para saber se ele tem algum tipo de restrição alimentar, por exemplo, fazer alguns exames, conversar com médicos caso ele precise de algum tratamento. Tudo isso é feito nessa fase de adaptação para que depois dos 20 dias ele vá para a cela e consiga cumprir aí a prisão dele normalmente. Nesse período de 20 dias, os policiais penais apresentarão, então, a Daniel Vorcaro a rotina da unidade. Como funciona, que hora tem que acordar, que horas tem que dormir, que horas as refeições são servidas, que horas o banho de sol, tudo isso vai ser apresentado para que ele entenda a nova rotina, então, dentro do Presídio Federal. Além disso, eles vão realizar a entrega de um documento contendo todos os direitos e deveres. Esse documento vai estar impresso num papel, então ele vai poder ler ali e entender o que ele tem que fazer e quais são os direitos dele dentro dessa penitenciária federal. Além disso, nesse papel vão estar escritos os livros que ele pode ler, um kit com uniformes que vai ter uma bermuda, uma calça, camiseta, blusa de frio e também um calçado, além de material de higiene pessoal, aí sabonete, shampoo, escova de dentes, né, por exemplo, e também desodorante e toalha. Tudo isso vai ser entregue, vai ser explicado para Daniel Vorcaro durante esse período de adaptação de 20 dias. Agora, o que tem nessa cela que ele vai se mudar daqui a 20 dias, que é uma cela que ele fica sozinho? Vamos lá. Tem uma cama, sanitário, pia, chuveiro, mesa, assento e roupa de cama. Importante a gente citar que não há tomadas elétricas dentro dessa cela e a energia do chuveiro e das lâmpadas é ativada e desativada em horários previamente determinados. Então, ele não vai poder acender a luz ou apagar a luz no momento que ele quiser, porque ele não tem acesso a isso, né? E, além disso, não tem tomadas nessa cela. Justamente para evitar, não estou dizendo que é o caso, mas para evitar que os presos, em geral, todos eles, tenham possivelmente um carregador para ter acesso a celular dentro desse presídio, que é de alta segurança, né? Além disso, o que ele vai ter direito? A 2 horas diárias de banho de sol e 6 refeições por dia. Nessas celas, no Presídio Federal, não há televisão, rádio ou qualquer forma de comunicação externa direta. Aí, quando ele quiser conversar com alguém, até mesmo no parlatório, isso tudo vai ser feito assistido pelos agentes da Polícia Penal Federal e é tudo bem mais restrito. Só para a gente encerrar, eu quero chamar a atenção para vocês para umas fotos que a gente mostrou aí, que o Daniel Vorcaro tirou antes de ser transferido. A gente tem 2 fotos, uma que mostra ele com o cabelo um pouco mais comprido, penteado para trás, isso foi no presídio de Guarulhos, no momento da 2ª prisão, e uma outra foto que já mostra ele com os cabelos raspados, bem rente à cabeça mesmo, né? Essa foto foi retirada já nesse novo presídio em que ele estava no interior de São Paulo, antes da transferência aqui para Brasília. A gente percebe uma diferença bem grande do Daniel Vorcaro com barba, com cabelo penteado, mais comprido, nas imagens que a gente tinha dele anteriormente, para essa nova imagem de Daniel Vorcaro agora preso, que foi transferido hoje para um presídio federal com um esquema gigantesco de segurança e, como eu disse agora, ele passa pelos próximos 20 dias de adaptação. Volto com vocês aí no estúdio. Gabriela Milanese, muito obrigada por todas as informações. Um dia bastante movimentado em Brasília, na capital federal.
Bom trabalho para você, a gente volta a se falar depois. Uma ótima noite, viu, Gabriela? Obrigada.